Fala galera, beleza? Moro Dinheiro na área. Sabadão, acharam que não ia ter vídeo, né? Mas temos alguns vídeos aí pra hoje. Vamos ver o que acontece durante o dia, tá bom? Mas começando aqui sabadão com Cogna, tá? Matéria do dia 31/3, temos que falar mesmo assim, tá? Cogna, BTG derruba em 26% o preço-alvo da ação após o balanço fraco. Vamos dar uma olhada em Cogna aqui, usando essa matéria como base. Depois vamos lá para o gráfico, ver cenários em tempos gráficos diferentes, tá? Então, ó, antes disso, deixa o like, se inscreve, compartilha, me segue lá no Instagram, Moro Dinheiro Oficial, e entre no Telegram. Se você não viu a aula que eu fiz ontem e postei à noite, vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, e tem alguns outros vídeos aí interessantes para vocês verem também, tá? Então o BTG não gostou nada dos números da Cogna no quarto trimestre, divulgados nesta quarta-feira. O banco manteve a recomendação neutra, tá bom, para as ações do grupo educacional, mas cortou em 26% o seu preço-alvo, indo de R$ 5,40 para R$ 4,00, ou seja, o preço atual, basicamente, como a própria matéria fala, tá? No mesmo instante, o Ibovespa, principal indicador da B3, recuava ali, isso daqui na quarta-feira, 0,24%, ainda não tinha contado com a queda do dia 1. A gente já vai ver tudo isso, fica calmo, fica calmo. O corte só não foi maior, porque o IPO da Vasta, realizado em julho do ano passado, serve como piso para a precificação da Cogna, sua controladora, segundo Samuel Alves e Ian Seskin, os que assinam o relatório do BTG. Tá? Seguindo o recente processo de reestruturação anunciado pela companhia, os resultados do quarto trimestre mostram que mais ajustes podem ser necessários, ou seja, uma visão um pouco diferente aí da minha própria visão ali do balanço, tá? Aqui já mostra ali uma estrutura de reorganização na empresa, tentando superar aí momentos de crise, tá? Outro ponto que deve ser monitorado, segundo o BTG, é o nível de endividamento. Beleza, aqui eu concordo, tem que monitorar mesmo. Os analistas calculam que mesmo quando se excluem os eventos não recorrentes, a relação dívida líquida sobre EBITDA ajustado está em 3 vezes, considerando-se o acumulado dos últimos 12 meses. O problema, como explicam os analistas, é que se esse nível de endividamento se mantiver por mais um trimestre, ou seja, esse primeiro trimestre de 2021, o que para o BTG Pactual é provável, a Cogna infringirá os covenants, né, os conjuntos de indicadores financeiros combinados com seus credores, e será forçada a renegociar suas dívidas ou os próprios covenants. Tá? Então, não precisa criar um pânico sobre isso antes do necessário. É claro, se você não está confortável com o ativo, saia do ativo. Se você perdeu o fundamento a longo prazo, saia do ativo e vá buscar aí o prejuízo em outro, tá? Mas claro, na minha opinião, isso daqui é mais tempestade em copo d'água. Eu acho que mesmo que isso aconteça, vai rolar uma renegociação e Cogna continuará buscando sua reestruturação, né, o seu break-even novamente, e voltará a dar lucro. Ainda esse ano, talvez, no último trimestre? Talvez, mas provavelmente ano que vem. A Cogna reportou o prejuízo, aqui eles dão uma recapitulada no balanço do quarto trimestre, tá bom? E aí, essa é a visão então do BTG, jogando a nossa querida Cogna 3 para R$ 4,00. Mas será que tá tudo perdido? O que a gente tem aqui de cenário? Olhando principalmente o nosso mini índice, que também rasgou para baixo aqui numa sexta-feira, não, numa quinta-feira, que entre máximas e mínimas andou ali mais de 2.000 pontos, chegando quase a 3.000 pontos de queda, tá? Máximas e mínimas que eu tô falando. Então, de olho em Cogna, nós temos uma sangria aqui que começou no final da quarta-feira, o próprio dia do balanço, e continuou na quinta-feira, voltando ali para um patamar do 386. Tirando o zoom do gráfico, nos 15 minutos, nós ainda continuamos com uma região ali de fundos ascendentes. Deixa eu abrir meu point of fix, que eu sempre esqueço no primeiro vídeo do dia, tá? Nós ainda continuamos com fundos ascendentes, tivemos um respeito ali no suporte do 372 nos últimos dias, tá bom? Ele mostrou que essa região é importante, e agora nós tivemos um spike de alta devido ao balanço, que parece que o mercado gostou, apesar da opinião do BTG, e temos aqui fundos ascendentes com topos ascendentes. Então parece ser uma nova guinada no ativo da Cogna, que tem uma LTB azul claro muito óbvia a ser rompida, e que seguiu bastante ali o nosso Ibovespa numa quinta-feira de recuos, né? Muito provável por conta do feriado, a galera tirando dinheiro, né? Com medo do que acontece no Brasil. Afinal, 3 dias seguidos sem bolsa, com seu dinheiro posicionado, é de certa forma arriscado se você está muito alavancado, porque o Brasil é uma terra que todo dia aí nos últimos anos tem alguma notícia pesada aí para lascar o nosso mercadinho, tá? Mas recuou junto com o Ibovespa,
e o cenário está de alta. Agora o que temos aqui no gráfico diário? Tá? No gráfico diário nós estamos aqui dentro de uma grande zona de reversão e o ativo mostra um repique depois de um belo candle de compra, o que não é algo anormal, tá bom? Então tem tudo para continuar subindo. E claro, no gráfico diário nós temos aqui uma LTB azul clara, que faz muito sentido até lá para trás, tá bom? Olha lá que bonitinho, é essa LTB que vem desde lá de dezembro, que a gente traçou uns dias atrás, tá bom? Então, na minha opinião, o Cogna está muito perto dessa LTB. Nós já usamos ali o 357 aqui embaixo como região de suporte, que é uma região muito forte do ativo. E agora nos aproximamos de uma LTB, rompemos uma outra aqui um pouquinho mais curta, que vem do final de fevereiro, que faz bastante sentido também, foi rompida e usado como suporte nos últimos dias. Então eu acho que Cogna está mais apontando para o alto do que para o fundo do poço, apesar da opinião do BTG dos R$4. Na minha opinião, Cogna rompendo essa LTB aqui, claro, a macroeconomia finalmente ajudando, nós teremos um ativo recuperando os 5,50 sim, tá bom? Mas claro, durante 2021, não vai ser amanhã, nem semana que vem, nem na outra semana, nem etc, vai demorar um pouquinho. Tá, e aí, por fim, né, que nós temos para o gráfico semanal, né? O gráfico semanal dá uma perspectiva um pouquinho mais macro, a gente pode até tirar as opções de estudos aqui, e nós vamos entender o quê? Nós vamos entender que Cogna em 2021 já chegou a romper um fundo que não gostaríamos de enxergar, tá bom? Isso 2020 ali, preço mínimo de pandemia, o ativo estava bem ali nos anos anteriores, ou seja, retoma aqui níveis ali atrás de 2012, por exemplo. Então a empresa andou para trás mesmo, deu ré. Mas no gráfico semanal, galera, é um gráfico mais pesado, né? As previsibilidades, padrões de candles, né? Os padrões de velas em português, contexto é mais pesado, fica mais fácil de você ter uma previsibilidade a longuíssimo prazo, afinal é um gráfico semanal, cada vela é uma semana. Tá, e o que o gráfico semanal está apontando? Preste bem atenção. Nós tivemos uma fortíssima queda, tivemos um apontamento de reversão e de fato ocorreu uma reversão. Tá, querendo ou não, subir uns belos percentuais aqui para uma operação. Tá no gráfico semanal, só para vocês perceberem. Mas é sempre que ocorre que respeita? Não. Olha para trás ali, olha como falhou. Nós tínhamos ali um martelinho meio doji aqui no gráfico semanal no meio do ano passado. Meio não, né? Agosto, vai. E voltou a cair, tá? Então assim, mesmo assim, eu sempre falo, olha o contexto. Qual que é o contexto atual? Uma queda brusca, que depois de uma tentativa de reversão voltou a cair. E agora, galera, nós temos um martelo aqui no gráfico semanal muito forte. Esse martelo aqui ele tem muito significado da primeira semana de março. E olhando para frente, nós estamos dentro dele aqui, ainda não saiu desse martelinho. Então, a tendência de reversão pode ainda estar sendo executada. Até porque aqui ele deu uma revertida, faz uma queda, deixa mais um dojizinho aqui de indecisão. Ou seja, a gente pode estar olhando aí para uma reversão de Cogna enquanto ela está ocorrendo. Então, eu não vejo muito motivo para preocupação. Tem muito dinheiro lá? Aí sim é um motivo para preocupação. Mas se você tem investimento ok, focado em longo prazo, eu acho que Cogna é uma empresa que está fazendo a lição de casa e em breve deve reverter esse movimento para uma alta. É garantia? Não. Pode perder o dinheiro lá com a empresa falindo? Pode, mas é um longo caminho para isso acontecer, né? O ativo nem está e não está nem perto de entrar numa recuperação judicial, como bastante gente que não sabe o que fala comenta por aí. Tá? Então atenção que Cogna é um case de um ativo muito barato, de uma empresa muito grande que tem IPO lá na Nasdaq. Então assim, acho difícil esse ativo cair por terra. É claro que é um setor, é uma empresa que foi muito impactada pela pandemia, tá bom? Então a expectativa é que durante aí a volta à normalidade, nossa querida Cogna volte junto. E aí, né, essa força compradora pós-balanço anima bastante. E a expectativa de reversão gráfica, principalmente no gráfico semanal, também nos dá um norte para essa empresa, beleza? Então falamos de Cogna, mais tarde tem mais vídeo. Garante o like aí para sua Cogna subir. Eu ouvi dizer que se esse vídeo aqui for bastante compartilhado e bater 500 likes, Cogna vai subir para 5,50 aí até junho, tá bom? Então garante o like aí, se inscreve, compartilha. Não esquece de me seguir no Instagram, Moura Dinheiro Oficial, e entrar no Telegram. Já somos mais de 2.000 membros no Telegram e só para agregar, tá bom? Tamo junto e até o próximo vídeo.